replicou James. Você é que não quer trabalhar direito. Sir Topenhead veio falar com ele também. O que está errado com você, Henry? Já ganhou uma porção de peças novas e uma nova pintura, mas nada disso lhe fez bem. Se não melhorar, vamos precisar arrumar outro para ficar no seu lugar. Isso deixou Henry muito triste, assim como seu maquinista e foguista. Se você é um fã de Thomas, você conhece o Henry. Diferente dos gêmeos pintados de azul ou do próprio Stanley, que são exclusividades dos livros, o Henry é uma constante em todas as eras de Thomas. Você pode perguntar para qualquer um, vão saber quem ele é. Todos conhecem a história de quando ele foi preso no túnel para sempre. Não acreditem nesse papo furado que esses caras usam para ganhar view por aí. Porque a verdade é que todos adoram esse velho quadrado de rodas. Se bem que ele nem sempre foi tão quadrado. Com ele sendo um personagem tão importante, é claro que eu não poderia esconder um custom dele. Imagino que saibam até que eu já mostrei ele antes, mais especificamente nos 3 episódios refeitos do final do ano passado. Também acredito que poucos sabem, mas um dos meus objetivos nesse canal é refazer a primeira temporada inteira. Logicamente, para alcançar esse objetivo, eu precisaria desse custom. Porque quando voltamos até a primeira temporada, notamos que o Henry nem sempre foi assim. Na verdade, ele era assim. Este era ele. E existe um nome específico para essa versão que foi dada pela comunidade. Ele é chamado de Old Shape Henry, que basicamente significa Henry em sua velha forma. Um nome apropriado, eu diria. Se tem algo que eu acredito nessa vida é que todo fã de Thomas merece ter o Old Shape Henry. Mas é claro que isso não é uma tarefa tão fácil. Nenhuma linha de brinquedo fez o favor de produzir essa versão do Henry. Então coube aos fãs criarem os seus próprios. Eu mesmo, alguns anos atrás, tentei fazer um pra mim, só que na forma de Trackmaster. E aquilo foi muito útil, porque me ajudou a fazer o costume que vocês verão hoje. Espero que ao ver esse vídeo, vocês também se sintam inspirados a fazer os seus próprios Henrys. Então, antes de contar sobre a construção deste modelo, vamos entender mais desse personagem tão amado. Eu sou o Bill, e hoje vamos conhecer a origem de Henry, a locomotiva verde, em sua velha forma. Antes de começarmos, é importante avisar que este é um costume 100% da série de televisão. Ou seja, ele foi feito para representar o Henry que vocês veem apenas durante a primeira temporada. Por isso, sua origem na The Railway Series não será abordada aqui, ou ao menos não diretamente. Mas não se preocupem, porque sua versão dos livros está na lista. Então, eventualmente, essa história será contada. Quem sabe até antes do esperado. Mas é claro que isso também quer dizer que tudo que vocês verão aqui são eventos presentes nos episódios. Portanto, provavelmente todos vocês já sabem o que eu vou contar. Caso não queira ouvir, basta seguir para o próximo capítulo que aborda a construção, sem problemas. Mas pode ser legal relembrar um pouco. Portanto, vamos nessa. Bem, até onde sabemos, Henry é uma locomotiva defeituosa. Sir Topenhead, muito provavelmente, assim como nos livros, o adquiriu com o propósito de ser sua locomotiva de expresso. Mas se decepcionou ao notar que ele não era capaz. Então ele o colocou para realizar alguns trabalhos comuns. Já o expresso, como já sabem, foi passado ao Gordon, que mais tarde foi comprado com este exato propósito. Naturalmente, estes eventos o tornaram um tanto ranzinza e até arrogante. Mas em sua defesa, imagine não ser capaz de realizar o único propósito pelo qual você foi feito. É para acabar com qualquer um. Alguns anos depois, em um dia chuvoso, graças a esse forte gênio que ele desenvolveu, ele se convenceu que algumas gotinhas iriam estragar sua linda pintura. Então se escondeu em um túnel, se recusando a sair. Depois de diversas tentativas falhas, Sir Topen desiste de tirá-lo. Então ele remove seus trilhos, levanta um muro e deixa ele preso para sempre. Caô! Ele nunca esteve tão preso. Afinal, a parte de trás do túnel nunca esteve coberta. E também, algumas semanas depois, Gordon estourou uma válvula de segurança enquanto puxava o expresso e teve que parar bem na frente do túnel em que Henry estava preso.
Então chamaram Edward para puxar o expresso no lugar dele, mas notaram que ele não seria capaz de fazer isso sozinho. Gordon sugere a Sir, então, que deixe Henry tentar. Ele aceita e Henry é colocado para fumegar de novo. E junto a Edward, mostra que até uma locomotiva defeituosa é capaz de puxar o expresso. Depois desses eventos, ele voltou a trabalhar normalmente na ferrovia. Também ficou doente, entrou em greve, foi assustado pelo Percy, saiu da greve e voltou a ficar doente. Pois é, enfim chegamos ao 18º episódio, o Carvão Especial para Henry. Um certo dia no galpão, ele se queixa sobre seu problema para resfolegar e como ninguém o entende. Sir Topham Hatt o repreende e ressalta como ele era caro demais. Nas palavras dele, mesmo depois de tantas partes novas, consertos e pinturas, você segue sem funcionar. Neste ritmo terei que te substituir. Topper então decide avaliar a situação pessoalmente para entender o problema. E finalmente, graças ao foguiça do Henry, também entendemos. Vamos ver se eu consigo explicar tudo direitinho. Todos os problemas vêm diretamente de sua caldeira. Henry possui uma caldeira pequena. Por causa disso, ele não podia queimar carvão suficiente, impedindo uma boa performance. E para piorar, eles tinham recebido uma remessa ruim de carvão, que só fez piorar a situação dele. Os outros conseguiam contornar esse problema com suas grandes caldeiras, mas ele não. Agora, com o problema descoberto, faltava apenas uma solução. O foguista então sugere que compre um bom carvão galês para o Henry. Para quem não sabe, é um carvão de alta performance. Ele queima melhor, ou seja, ele produz mais calor com menos matéria. Perfeito para contornar a dificuldade da caldeira do Henry de produzir vapor. E isso dá certo. E dá tão certo que o Henry agora podia até ser comparado ao Gordon, pelo menos quando se fala de potência. Mas é claro que foi passageiro esse momento de glória. E assim chegamos ao fatídico e lendário episódio O Peixe Voador. Em uma certa noite, Henry conversava no galpão com seu maquinista. Ele estava ressaltando como o Henry estava fazendo um bom trabalho, e que se ele seguisse assim, ele poderia puxar o expresso, mas que antes eles teriam que se provar levando o peixe voador naquela noite. O peixe voador consiste em um longo trem de vagões que levam peixes para vários lugares da ilha. Era um trabalho muito importante. Então, às 5 da manhã, lá estava Henry, pronto para fazer um bom trabalho. Ele seguia bem, mas de repente, graças ao excesso de neve e gelo, um sinal que deveria indicar que a linha estava ocupada, estava congelado. E por isso, o pior aconteceu. Por sorte, o maquinista e o foguista conseguiram pular da cabine antes do acidente, assim como as pessoas no carro-freio. O único ali que realmente se feriu foi o próprio Henry. Quando amanheceu, Sir Topham Hatt foi ao local. Henry fala que o sinal indicava que a linha estava livre, mas Sir já estava ciente que ele não tinha culpa de nada. Ele também disse que irá mandá-lo para a Crew, o local que existe na vida real, que conserta e constrói locomotivas. Lá, eles lhe dariam uma nova forma com uma caldeira maior, para que não precisasse mais desse carvão especial. Dito e feito, Henry foi para a Crew e retornou com uma locomotiva completamente diferente. Agora sim, de uma vez por todas, seus problemas de funcionamento foram resolvidos, e ele enfim podia ser uma locomotiva realmente útil. Ai, quanta emoção, que história linda, vocês não acham? Mas agora, tá na hora do costume. O que acha que está errado, foguista? Perguntou Sir Topham Hatt. Na minha opinião, este carvão está errado. Temos recebido um carvão muito ruim e a última remessa foi a pior de todas. Os outros trens contornam o problema com suas grandes caldeiras, mas a do Henry é muito pequena e não produz calor suficiente. Com um bom carvão galês, ele seria um trem bem diferente. É meio claro, disse Sir Topham Hatt. Mas Henry bem que merece uma chance. Vamos mandar o James ir buscar um pouco desse carvão. O carvão galês chegou, o foguista e o maquinista de Henry ficam muito felizes. Agora você vai mostrar a eles tudo o que você pode, amigão.
Essa parte vai ser complexa. Para começar, vamos comparar o Old Shape com o mais atual. A principal diferença é a caldeira, por isso o mais importante é alterar ela. Claro que tem outras coisas, mas isso é o principal. Acho que é quase um consenso que o melhor trem para se usar neste costume é o Gordon. Dificilmente alguém usa outro trem, até eu já usei antes, e quando você conhece os livros, você percebe como essa decisão faz sentido. Eu disse que não teria história dos livros, mas eu não resisto. O Gordon escolhido foi um falsificado do AliExpress, ou melhor, um fake along, me amarrei nesse nome. Comecei removendo os splashes com uma serra. Tecnicamente o nome em português é paralamas, por isso ambos estão certos, mas eu vou chamar de splashers nesse vídeo. Mas não deu certo. Eu queria deixar o mais limpo possível, mas eu acabei detonando tudo. Para cobrir os buracos e as falhas, eu colei um pedaço de papel Paraná. Para tapar tudo, e para ficar um pouco mais liso, eu colei um pedaço de papel um pouco mais fino. No modelo original podemos notar que um dos splashers é um pouco cortado pela caixa de fumaça. Para simular isso, tudo que eu precisei fazer foi limar essa parte que ficava em cima até ficar lisinho. Depois eu cortei 4 pedacinhos de papel Paraná e colei entre os splashes para diminuir a distância entre eles. Mas fica a dúvida, por que fazer isso? A verdade é que essa ideia é bem mais complexa do que parece, porque este não é um simples custom do Old Shape Henry. De certa forma, este é o modelo de como seria um take-along dele. Então não é só uma questão de me basear no original, eu também preciso me basear no modelo dele. Então ao mesmo tempo que eu me baseio na série, eu me baseio no brinquedo e tento deixar o modelo menos parecido com o Gordon possível. Já que nos modelos dele os splashers passam na caixa de fumaça, mas nos do Henry não, por isso eu reduzi o espaço entre eles. Seguindo essa lógica, eu serro o teto e limo ele até deixar reto. Removo as 2 janelas tornando elas em uma só, colando um pedaço de papel Paraná nela. Removo os triângulos da caixa de fumaça e com os splashes devidamente reparados e colados, ele estava pronto para ser pintado. Começo protegendo o chassi. Levo ele para fora junto com a caixa de fumaça para pintar os 2 de preto fosco com spray. Eles ficaram assim. Então eu comecei a pintar o corpo. Passei o primer e eu tinha optado no início por usar um verde folha, que foi o mesmo que eu usei para o primeiro Old Shape Henry e para o Percy da The Railway Series. O problema foi que a cor não parecia nada com os take-alongs. Então eu decidi usar o verde grama, que parecia muito mais. Então apliquei o primer de novo e pintei. Aproveitei e pintei o teto também. Só que eu reparei que o take-along tinha um teto redondo. Então eu voltei atrás, cortei as laterais, lixei e pintei. Enquanto isso eu também já estava tentando pintar essas linhas circulares. A forma que eu encontrei foi pegar uma roda, colocar em cima, pintar e depois ir consertando as falhas com tinta verde. E no final das contas, funcionou. Agora vamos para o estribo. Comecei cobrindo esses espaços com papel, depois passei um primer e apliquei uma mistura de vermelhos para ficar um pouco mais parecido com os take-alongs. Então de novo eu fiz uma alteração. Dessa vez foi a parte de trás que eu deixei mais parecida com o do Henry. Então pintei o pistão. Era assim que ele estava ficando. Depois eu pintei os detalhes da frente e os amortecedores de preto. E enfim, pintei as linhas. Para todas as linhas eu usei vermelho escarlate. E para as amarelas e o apito eu usei um amarelo ouro. E adivinha só, eu pensei em outra alteração. Dessa vez eu decidi arredondar os lados dessa coisa. Também pintei o telhado para ficar mais parecido com o take-along. Para concluir, as rodas. Passei um primer e pintei de verde. É isso. Este é o exato costume que vocês viram nos episódios refeitos. Como já notaram, esse costume não tem tender, porque eu optei por usar o mesmo tender do original. Só dei uns retoques nele com tinta verde. Já o rosto é a mesma coisa. Eu só usei o rosto do original. Bastou usar a chave para tirar e depois prender na caixa de fumaça do costume. E ele estava concluído. Mas quem assistiu a review do World of Sunshine já sabe. Eu sei que pouca gente assistiu, mas tinha algo faltando. Algo errado. E acertaram aqueles que disseram que eram as rodas. Pois é, acabei de falar delas e elas estavam erradas. A configuração estava errada esse tempo todo. O Henry sempre teve as mesmas rodas na série. Eu meio que tinha ignorado isso. Então eu decidi comprar um falsificado para poder trocar o chassi. Mas eu sabia que por causa dessa alteração viriam outras. A primeira é que para acomodar as rodas no estribo do Gordon,
eu tive que deixar a parte de trás plana. E para variar, os próximos foram os Splashers. Com as rodas novas, eles não ficariam mais alinhados, então eu decidi tirá-los do mesmo Henry para pôr no lugar dos antigos. Infelizmente, agora a quantidade não era a mesma da original, mas pelo menos estão alinhadas. E eu vou poder guardar os antigos para costumes futuros. O processo de colar os novos foi o mesmo: papel Paraná, um papel mais fino e colar os estribos, passar primer, pintar de verde e pintar os semicírculos. Agora sim, pela segunda vez, ele estava concluído. Este é o Old Shape Henry, ou só Henry, dá para chamar assim também. Certa noite de inverno, o maquinista de Henry falou: Vamos sair cedo amanhã. Nós precisamos pegar um peixe voador. Não diga nada ao Gordon, mas se conseguirmos puxar o peixe direito, Sir Topham Hatt vai nos deixar puxar o expresso. O seu carvão especial está funcionando muito bem. Viva! Gritou Henry. Isso vai ser demais! Henry estava pronto às 5 horas. Havia muita neve e sinal de geada. Muitos homens gritavam e falavam atarefados, enchendo os contêineres de peixe. A última porta foi fechada. O guarda mostrou sua luz verde e o peixe voador estava pronto para partir. Vamos lá, não façam bobagem, não façam bobagem. Bufava Henry para os vagões de carga. Enfim, o Custom Ideas 3 do Old Shape Henry está aqui. Sinto que um grande peso saiu dos meus ombros. Eu admito que por muito tempo esse vídeo foi um fardo. Mas verdade seja dita, se não tivesse demorado tanto, com certeza esse vídeo não seria o mesmo. Esse tempo me deu chance para desenvolver bem mais o roteiro e corrigir alguns erros nele. Por exemplo, originalmente não seria um vídeo só da TVS, também seria da The Railway Series, sendo que esse custom é da TVS, como eu já tinha dito, e de fato, tem 2 customs dele planejado. Mas vamos aproveitar a oportunidade e comentar como a locomotiva número 3 é a terceira ideia e que recebeu o terceiro episódio. Olha, metade disso eu não tinha planejado, sério. E como prometido, aí está o custom surpresa. Um segundo Henry, mais especificamente o Henry da primeira temporada. Ele será um dos astros do Custom Exhibition 2, que eu chamo de New Shape Henry. Não vou mentir, eu mal posso esperar por esse vídeo. Só vamos ignorar o fato de eu ter demorado mais de um ano para lançar esse vídeo? Vamos nos focar, no lugar disso, que o próximo episódio não vai demorar para chegar. Isso aqui não é nenhum circo digital, convenhamos. Mas de qualquer maneira, eu agradeço a todos que esperaram tanto e a todos que deram uma chance para essa série. E antes de vermos o que vem por aí, só quero dizer que eu estou muito satisfeito com o resultado desse custom e deste vídeo.
Foram 2 processos muito revigorantes. Ao concluir esse trabalho, eu só me sinto mais inspirado a continuar. Por isso, fique ligado no próximo vídeo, que será a segunda retrospectiva de aquisições. Eu tô muito animado para mostrar os modelos que eu consegui ano passado e os meus planos para eles. Vão ter umas paradas interessantes naquele vídeo, confiem em mim. Fiquem ligados. Mas isso é tudo. Muito obrigado por assistirem. Se inscrevam, deem like e assistam outros vídeos. Vocês não vão se arrepender. Eu sou o Bill e acho que já tá mais do que na hora de mostrar a prévia do próximo episódio. Então, vamos lá. Odeio ficar vagando assim, resmungou Rusty. Perdão, meu velho, respondeu seu maquinista. Não podemos ir mais rápido, ou o herbicida não vai se espalhar direito. Rusty sabia disso, mas ele ainda queria ir mais rápido. O trem herbicida era utilizado apenas uma vez por ano, mas aquilo era uma vez a mais do que o suficiente para Rusty. Ele estava torcendo que Fred, o outro diesel, fosse puxar o trem aquele dia, mas o Fred estava doente. É o que ele diz. Sim. Eu acho que é hora de dormir.